Muito bem, meus queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. Eu sempre digo o seguinte: o Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, núcleo de Iporá, e eu gosto de dizer, aqui você aprende mais e paga menos. Nós não estamos visando dinheiro, né? Mas precisa dele, é bom, não é bom você ter umas notinhas no bolso, principalmente se tiver uma oncinha, se tiver junto com ela uma verdinha, se tiver junto com ela também aquela que saiu agora, né, de 200 e assim por diante. Amém. Mas agora nós vamos para a nossa quarta aula, né? Quarta aula, matéria geografia bíblica. Vamos falar sobre cidades? Vamos lá. O que é que vocês entendem por cidade? Veja só. Cidades bíblicas são aquelas cidades que são citadas nos textos bíblicos, por isso que são conhecidas como cidades bíblicas. Essas cidades, elas na época, já existia as fortalezas, cidades fortes, muralhas. Quando nós estivermos estudando alguma matéria que fala sobre a Babilônia, assim, aqui vai trazer alguns dados dela. Mas o livro da Idade Média em Teologia, que eu tive o prazer de lecionar durante uns 12 anos, o Médio em Teologia do núcleo do campo de Iporá, graças a Deus. Foi nisso aí que para a glória de Deus, eu obtive um nível maior de conhecimento. Agora preste atenção, Babilônia, as muralhas de Babilônia eram em torno de 90 metros de altura. Por 11 metros, 11 metros. Alguns falam 25, eu já vi isso também. Esses dados arqueológicos são assim, não são. Às vezes os arqueólogos, eles têm não sei se eles querem o jeito lá de medir, e parece que pode haver algumas alterações, mas isso é coisa comum, isso não é coisa de nós ficar preocupados com isso, entendeu? Então, 90 metros, alguns dizem a 105 metros de altura, por 11 metros de largura. Eu me lembro bem que no livro da Idade diz que eles podia passar 2 carruagens lá em cima, ou uma cruzar com a outra. 2 é assim, no sentido indo e vindo, encontrar lá em cima da muralha. Existia Jericó, por exemplo, tinha uma muralha também bem avantajada. Era em torno de 10 metros de altura por 6 de largura. E em cima da muralha de Jericó, numa parte dela, existia até pessoas que moravam, se beneficiavam dessa proteção e moravam, faziam residência. A exemplo disso Raabe, né? Raabe, a prostituta Raabe, que depois alcançou a salvação, porque protegeu os espias, porque ela se converteu e o nome dela está nos livros canônicos. Josué, e depois lá em Ruth aparece uma descendência, uma linhagem que vem em Raabe. Muito bem, muito lindo. Então, são isso aí. Então,
vamos ver aqui algumas cidades. Olha, cidades principais do grupo extra-palestínico. Ur, terra de Abrão, filho de Terá. É uma história prolongada, eu não vou nem entrar nessa história no mérito, porque toma tempo. Mas Abraão nasceu em Ur, Ur dos Caldeus. Se você abrir o mapa, o mapa bíblico aqui, eu até vou abrir aqui no mapa bíblico aqui, e mostrar para você aonde estava Ur. Ur estava exatamente próximo ou numa ponta do Golfo Pérsico. Aí lá estava, forma duas linhas, que é a linha, um círculo mesopotâmico ou Mesopotâmia, meso, entre, potâmia, águas, entre rios, quer dizer a palavra Mesopotâmia, mais ou menos qualquer coisa assim. Preste atenção, tem uma linha, se você abrir o mapa aí, o mapa número 1, a minha Bíblia é da Sociedade Bíblica, ela tem eu gosto que ela tem uns mapas muito bons, e eu só uso a Bíblia atualizada, sabia disso? Eu todo o tempo usei sempre a Bíblia atualizada. Acho ela mais fiel aos originais. Acho não. Todo mundo acha. Quem lê acha ela mais fiel aos originais. Preste atenção. Então você vai ver Ur, aí você vai ver Babilônia, não é? Aí a direita, ela faz um círculo, uma ponta achatada cá embaixo, no Golfo Pérsico. Aí ela segue uma linha à direita. Essa linha você vai encontrar Suzã, Assur, Nínive. E lá em cima, você vai encontrar Arã. Depois que ela faz um arco para descer, passar pelo rio Eufrates, você vai ver lá em cima, acima do rio, a linha do rio Eufrates aí, está escrito a cidade, o nome da cidade de Arã. E desta cidade, Abraão mudou, seu pai mudou de Ur para Arã, morou lá alguns anos, lá ele morreu. Alguém chega a dizer assim, olha, enquanto Terá não morreu, era um símbolo de idolatria. Lá em Ur dos Caldeus ele tinha tinha pelo menos duas indústrias de ídolos, de postes, de estatuetinhas. E entre elas, a que mais vendia, a que era a top, era a do grande famoso Nimrod. E isto, uma história longa aí do Nimrod, mas vocês sabem, você já pensou, já imaginou? Vou dizer uma coisa para você. Os antediluvianos foram perversos, foram rebeldes, mas não eram idólatras. Não tem idolatria na dispensação da consciência, que foram 1656 anos. É da queda de Adão até o dilúvio. Não houve idolatria. E eles eram perversos. Uma orgia topada. Bom, mas aí nós vamos entender isso aí. Vamos entender que é desse caos que foi chamado Abraão. Ele saiu de Ur dos Caldeus, foi embora com seu pai, mudaram para... E ele já repugnava o que o seu pai fazia. Aquelas estatuetas, aqueles postes, aquelas estátuas de ídolos. Aquilo doía no coração de Abraão.
Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que Deus, do nada, ele chama, ele faz alguma coisa. Do caos do dilúvio, do caos dos antediluvianos, ele chama a linhagem de Sete. Do caos dos pós-diluvianos, do caos do pecado da prevaricação do povo antediluviano ali no início, ele forma a linha de Sete. Do caos da morte, da destruição através do dilúvio, ele guardou uma família, Noé, esposa, 3 filhos e 3 noras. Guardou, preservou. Do caos da idolatria. Aí a gente pensa, meu Deus, 8 só, ficou só 8 dos antediluvianos. Mas deixa eu te contar. Pior foi a situação de Abraão. Abraão, só ele foi chamado. Abraão, sai da tua terra. Sai do lugar que você mora. Seu pai já morreu. Agora eu vou trabalhar, vou lidar com você. Pronto. É isso que Deus quer para nós. Aleluia. Bem, então aí nós vamos ver que aqui estamos estudando sobre cidades. Agora, existem cidades muito importantes. Eu falei de cidades fortes, não é? Jericó é uma cidade forte. Embora nós temos uma ideia que Jericó, alguns estudiosos, não historiadores, eu estou falando de historiadores não chamam, não acham que Jericó é uma nação. Na verdade, segundo eu já observei, já estudei alguma coisa, e eu achei até interessante, é que, na verdade, foi estudando aquele livro do Bacon, Bacon, a coleção Bacon, acadêmico. O melhor é o acadêmico, a coleção acadêmica. Ela é mais volumosa, não é resumida. Então, estudando o livro de Josué, a comissão que escreveu tem um nome, mas ele é apoiado por um grupo de teólogos, de estudiosos. Ele diz que Jericó, Ai, eram postos militares que protegiam, e tinha mais, tinha vários. Tinha na entrada, descendo lá lá para de onde veio Abraão, de onde veio depois Jacó também, naquela região, que era a rota de Arã, não é? Então, aí eles dizem o seguinte, que eles eram, a maior parte desses confrontos de Israel na conquista eram postos de exércitos de proteção aos cananeus. Tá? Mas você pensa, um forte desse, bem. A cidade de Jericó era pequena, irmãos. Era pequena. Mas eu vou te falar em outra ocasião. Depois vem o quê? Depois vem Nínive. Olha, Nínive, Damasco, tudo são cidades conhecidas. Nínive, ela chegou a ser um pequeno império, assim como o Egito. Damasco é a capital da Síria, também chegou a ser um pequeno império. Vamos ver mais? Preste atenção, olha aqui, isso tudo foi um inimigo de Israel depois no futuro, e até hoje. Mênfis é uma grande cidade do Egito. Babilônia, a capital do Império Babilônico. Esses tempos eu fui estudar sobre um pouquinho de história secular sobre Babilônia. Sabe o que eu encontrei? O historiador diz que, na verdade, a Assíria foi uma dinastia babilônica. Vejam só, interessante, né? Foi uma dinastia babilônica. E que depois ela criou um grupo que não concordava com a Síria, assim como o Egito.
Vocês sabem que aqueles faraó, houve mudança. Dinastia era uma família que ia estendendo no poder. Aquela família caía, acabava aquela dinastia. Entenderam? E então, a Assíria foi uma das dinastias babilônicas, do Império Babilônico. Mas, quando estamos falando aqui dessa Babilônia, estamos lembrando de quem? Do rei Nabucodonosor, a Babilônia de Nabucodonosor. Depois temos Arã, que é onde morreu o pai de Abraão, ou Abraão. Tiro, já estava, aonde estava Tiro? Tiro estava no Mediterrâneo, à beira do mar Mediterrâneo, lá perto do Líbano, aquela região. Arã, nós já falamos, Sidom, Atenas, capital da Grécia, Éfeso, visitado por Paulo, evangelizado por Paulo, Atenas, onde Paulo pregou um grande sermão, Roma, capital do Império Romano, e assim por diante. São tantas cidades, não é? São tantas cidades. Por aqui nós encerramos a nossa quarta aula. Deus abençoe.